o que eu quero trazer é essa discussão entre o Rawls e Harsanyi sobre desigualdade de renda e riqueza e trazer ela sobre a distribuição de riscos na sociedade e mostrar como faz sentido na sociedade você adotar um princípio semelhante ao do Rawls, tá? E tentar minimizar as situações piores, como catástrofes. E mesmo que de vez em quando você tenha que pagar um pouco com o teu bem-estar esperado, tá? E no caso aqui faria sentido você tentar evitar usinas nucleares que não são seguras, mesmo que elas sejam talvez mais eficientes do que a matriz energética que a gente já tinha na década de 70. Na posição original, no experimento mental do Harsanyi, ele vale muito bem para escolher qual sociedade eu prefiro viver. Tá? Mas o que o Rawls está pensando não é simplesmente qual sociedade eu prefiro viver, qual sociedade é mais legal viver. Mas quais os princípios que a gente deveria nortear a gente, né? Mas aí é que tá, a ideia da posição original parecia ser escolher os princípios que te levem à sociedade que você preferiria viver. Tá? Então o Harsanyi não está muito longe da boa resposta. Mas o ponto do Rawls a gente precisa escolher os princípios porque eles vão afetar a maneira como as pessoas vão cooperar depois na sociedade, depois que tu levantar o véu de ignorância. Não, essa estrutura básica da sociedade não é simplesmente o desenho de como é a sociedade onde eu gostaria de viver, ela é as regras que a gente vai seguir para cooperar de forma estável, tá? Pública. Quais são os princípios que as pessoas aceitariam seguir nessa sociedade? Então tu tem que te preocupar em como as pessoas vão... qual a opinião que elas vão ter, se elas vão apoiar ou não esses princípios depois que tu levantar o véu da ignorância. Então, isso é o pulo do gato. Cara, 70% das pessoas... do que eu li já sobre esse problema, elas ignoram, elas esquecem, embora o Rawls diga isso o tempo inteiro. É cooperação estável. Você precisa... Estou desenhando a estrutura básica que vai orientar a cooperação estável entre os indivíduos numa sociedade bem ordenada. E as pessoas esquecem isso. Quando ele está... Futuramente, depois quando ele está respondendo as críticas do Harsanyi, ele chama atenção para esse ponto, tá no Justice as Fairness. Um livro que é publicado bem depois, mas as pessoas não leem porque ele também não é tão bom quanto o liberalismo político. Não disse isso. Mas tretas rawlsianas. O grande fofoca. Fofocas intelectuais, eu gostei dele. É o tititi filosófico. O grande ponto do Rawls aqui é, olha, numa sociedade utilitarista... O Rawls ele tem outros argumentos contra o utilitarismo que eu acho que são ruins. Ou pelo menos, assim, eu não avalio eles como tão bom. Ele escreveu só pra criticar. Ele, acho que no primeiro capítulo... Já começa falando mal. Eu tô propondo isso aqui porque o utilitarismo é um lixo. Que era uma época em que o utilitarismo... Eles se reuniram lá, uma boa parte da intelectualidade filosófica americana, tipo Rawls, Ronald Dworkin... Nozick, Martha Nussbaum, eles tinham um grupinho de leituras e justamente, tipo, eles depois vão passar o resto da vida discutindo uns com os outros, mas o projeto é basicamente um projeto comum de contra-ataque ao utilitarismo, porque até hoje é uma teoria bastante estável. Uma espécie de círculo de Viena da filosofia política americana. Da filosofia política liberal americana. Mas inclusive o utilitarismo, ele ganhou na economia, não? Até chegar o Amartya Sen, e daí você vai ter mas que inclusive é um cara que foi cooptado por esse círculo intelectual. Mas, voltando, sem falar do babado, vamos parar de fofoca. O argumento do Rawls nessa sociedade utilitarista, os princípios da justiça que eu escolhi na posição original, que me levam a uma sociedade utilitarista, não são mais uma razão agora para que o cara que está na pior situação na sociedade posterior aceite isso. Tá? Ele pode dizer, olha... Vocês estão dizendo aqui que nessa sociedade o meu infortúnio é compensado pelo bem-estar dos outros. Mas, por que eu tenho que aceitar isso? Sim. Sabe? Por que eu tenho que cooperar? Por que eu vou trabalhar e cooperar com os outros numa sociedade assim? Sim. Eu não tenho por que aceitar isso. Tá? Eu não tenho porque, eu não tenho contato com essas pessoas, eu não escolhi o bem-estar delas. Mas na posição original você escolheu. Cara, na posição original eu fui lobotomizado. Não foi uma boa escolha. Não era eu. E muitos dos ataques da posição original é esse. Mas é um acordo contrafactual não vai... Eu acho que esse é um mau argumento, mas o bom argumento aqui, na verdade, existe essa diferença
básica entre o ex ante na posição original e o ex post, quais são as opiniões das pessoas sobre a estrutura básica da sociedade depois. Tá? E ela é marcada aqui porque parece bastante plausível que as pessoas que estão na pior situação da sociedade depois digam: não, vocês não estão atendendo realmente os meus interesses. Tá? E agora eu tenho pessoas numa sociedade que se consideram injustiçadas e que podem não querer cooperar. E agora eu acho que mata. Eu acho que parte do problema, eu acho que utilitário. Isso é engraçado que o Harsanyi, que é um cara que tipo, conhecia a teoria dos jogos, sabia do que estava falando, quando ele está desenhando o utilitarismo e esse princípio geral utilitarista, parece que ele está... Na verdade, eu não sei também, eu também eu li os papers da discussão dele com o Rawls, daqui a pouco ele pensava, não, é óbvio que na prática não é... Um utilitarista vai concordar que você precisa diminuir a desigualdade na sociedade justamente para ter uma sociedade estável. E muita gente hoje, não é com a alt-right, começa a ver isso. A gente começa a ver que de fato uma sociedade extremamente desigual tende a levar à instabilidade. Não é? Sim. Depois dos protestos no Chile, isso virou